Se tem uma coisa que eu gosto a respeito do tempo, é que ele iguala todo mundo. Você pode dizer que alguém teve mais oportunidades do que você na vida. Pode dizer que alguém tem mais recursos do que você. Mas o tempo não. O tempo é igual para todo mundo. E o interessante é que hoje, quando a gente fala de tempo, você percebe que ele é um recurso que as pessoas não têm muita clareza de como ele é usado. A gente não sabe quanto tempo a gente passa por dia no celular. Ou por que a gente faz aquele planejamento de fazer 10 coisas no dia, chega no final do dia a gente fez 3. Então, se gestão de tempo é um tema que te interessa, ou se pelo menos você quer chegar no final desse vídeo e entender por que você tem perdido tanto tempo, eu quero te convidar a refletir sobre a vida de Jesus, sobre algumas atitudes que ele tomava a respeito do tempo. Repara como Jesus fazia 2 coisas que para muitos hoje parece impossível. Jesus, ele tinha tempo, e Jesus, ele não perdia tempo. Jesus, ele tinha tempo para os outros. Ele tinha tempo para o que importava. Se você ler lá em Mateus, você vê que estava Jesus ensinando, e de repente ele é interrompido por um cara chamado Jairo, que chega para ele desesperado e fala: Jesus, a minha filha morreu. Por favor, vem comigo, para que você imponha a mão sobre ela e ela viverá. Jesus parou o que estava fazendo e foi com ele. O texto continua e diz que no meio do caminho para a casa de Jairo, ele é surpreendido por uma mulher que toca em suas vestes. A mulher do fluxo de sangue. Alguém me tocou, diz ele, porque de mim saiu o poder. Ele para, olha para ela, presta atenção nela, conversa com ela, cura ela. Então, depois de ressuscitar a filha de Jairo, aparecem 2 cegos. Filho de Davi, tenha compaixão de nós. Mais uma vez ele para e ele se importa. E ele cura. Jesus, ele estava no caminho de algo, mas ele parava para essas pessoas. Ele olhava para elas, ele ouvia elas. E para você ver, hoje falar que não tem tempo é sinônimo de status. Que você está muito ocupado, que sua agenda está fechada. Jesus não. Jesus tinha tempo. Ele tinha tempo para orar. Ele tinha tempo para falar com o Pai. Ele tinha tempo para jejuar. Ele tinha tempo para ensinar. E ao mesmo tempo, Jesus não perdia tempo. Ele não perdia tempo com discussão vazia. Certa vez um homem interrompeu ele no meio da multidão e disse: Senhor, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Ele olhou e disse: Homem, quem me constituiu juiz entre vós? Cuidado com a avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância de bens que possui. Ou seja, o que eu tenho a ver com isso? Ele não perdia tempo com os religiosos, que só queriam botar ele em cilada. Jesus, pegamos uma mulher aqui em flagrante adultério. O que fazemos com ela? Simples. Atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Acabou a discussão. Não perca o tempo com isso. Jesus fazia isso porque existia nele um senso de urgência. Você se lembra de uma ocasião em que você viu uma pessoa importante ou uma pessoa querida pela última vez? Por exemplo, eu perdi uma avó minha enquanto eu estava em uma viagem. Eu não lembro da última conversa que eu tive com ela. Eu me lembro das últimas palavras que meu pai falou comigo, enquanto eu estava levando ele de carro para o hospital, onde ele passou lá uns 15 dias e depois veio a falecer. Eu lembro de um sábado à noite ter saído para comer pizza com meu sogro e de no domingo de manhã ter assistido uma aula dele na igreja. O tema da aula é: prepara-te para encontrares com teu Deus. Ele saiu daquela aula passando mal, foi para o hospital, ficou internado, e na madrugada daquele domingo para segunda-feira, ele teve um infarto e faleceu. É por isso que Jesus parava. É porque ele sabia que possivelmente aquela ia ser a última vez que ele ia passar pela vida daquela pessoa. Porque ele sabia que bastava um encontro para transformar a vida dela. Há um tempo atrás eu gravei uma mensagem falando que a vida é curta. E uma pessoa veio falar comigo: eu acho que eu discordo de você. Eu acho que a vida não é curta, eu acho que ela é longa. 70, 80 anos é muito tempo. Eu falei: faz sentido. 70 anos é muito tempo. Eu já vivi 38, eu já fiz muita coisa. Eu já comecei muita coisa, eu já mudei muita coisa. Se for parar para pensar 80 anos, né, tem mais do que o dobro pela frente ainda. Mas a verdade é que eu não sei quantos desses 80 anos eu vou viver. Eu não falo isso por medo. Não tenho medo nenhum com relação a isso. Mas a reflexão que eu faço é: quantos encontros eu ainda vou ter? Quantas oportunidades? Quantos desses encontros vão ser os últimos? Lembrando que um único encontro é suficiente para mudar a vida de uma pessoa. Eu acho que é por isso que Jesus tinha essas 2 características.
Ele tinha tempo para essas pessoas. Ele tinha tempo para essas oportunidades. E ele não perdia tempo. Ele não perdia tempo. Ele não perdia tempo com o que não era bom, com o que não era de verdade, com o que não gerava transformação. Ele não perdia tempo se deixando ser pautado pelas outras pessoas. Os outros não ditavam o tempo dele. Não ditavam a sua prioridade. Percebe? Ele tinha tempo para os outros, mas os outros não controlavam o seu tempo. O outro, a vida do outro, era para ele uma prioridade. Mas os outros não ditavam qual era a prioridade dele. Estar com o Pai, fazer a vontade do Pai, fazer as obras que o Pai o enviou. Essas eram as suas prioridades. Então que a gente aprenda isso com ele. Esses dois ensinamentos. Tenha tempo e não perca tempo. Deus abençoe seu dia.